Olá, seja bem-vindo às maiores capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal, de acordo com o censo do IBGE 2022. 27º lugar, Palmas, estado do Tocantins, com uma população de 302.692 habitantes, teve um crescimento de 32,57% em relação a 2010. 26º lugar, Vitória, estado do Espírito Santo, com uma população de 322.869 habitantes, teve um decrescimento populacional de menos 1,5% em relação a 2010. 25º lugar, Rio Branco, estado do Acre, com uma população de 364.756 habitantes, teve um crescimento populacional de 8,55% em relação a 2010. 24º lugar, Boa Vista, estado de Roraima, com uma população de 413.486 habitantes, teve um crescimento populacional de 45,43% em relação a 2010. 23º lugar, Macapá, estado do Amapá, com uma população de 442.933 habitantes, teve um crescimento populacional de 11,23% em relação a 2010. 22º lugar, Porto Velho, estado de Rondônia, com uma população de 460.413 habitantes, teve um crescimento populacional de 7,44% em relação a 2010. 21º lugar, Florianópolis, estado de Santa Catarina, com uma população de 537.213 habitantes, teve um crescimento populacional de 27,53% em relação a 2010. 20º lugar, Aracaju, estado de Sergipe, com uma população de 602.757 habitantes, teve um crescimento populacional de 5,53% em relação a 2010. 19º lugar, Cuiabá, estado do Mato Grosso, com uma população de 650.912 habitantes, teve um crescimento populacional de 18,11% em relação a 2010. 18º lugar, Natal, estado do Rio Grande do Norte, com uma população de 751.300 habitantes, teve um decrescimento populacional de menos 6,53% em relação a 2010. 17º lugar, João Pessoa, estado da Paraíba, com uma população de 833.932 habitantes, teve um crescimento populacional de 15,26% em relação a 2010. 16º lugar, Teresina, estado do Piauí, com uma população de 866.300 habitantes, teve um crescimento populacional de 6,39% em relação a 2010. 15º lugar, Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, com uma população de 897.938 habitantes, teve um crescimento populacional de 14,13% em relação a 2010. 14º lugar, Maceió, estado de Alagoas,
com uma população de 957.916 habitantes, teve um crescimento populacional de 2,70% em relação a 2010. Décimo terceiro lugar, São Luís, Estado do Maranhão, com uma população de 1.037.775 habitantes, teve um crescimento populacional de 2,26% em relação a 2010. Décimo segundo lugar, Belém, Estado do Pará, com uma população de 1.303.389 habitantes, teve um decrescimento populacional de menos 6,46% em relação a 2010. Décimo primeiro lugar, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com uma população de 1.332.570 habitantes, teve um decrescimento populacional de menos 5,45% em relação a 2010. I will make my own way, I will not surrender, I will do my best until I get put. Décimo lugar, Goiânia, Estado de Goiás, com uma população de 1.437.237 habitantes, teve um crescimento populacional de 10,39% em relação a 2010. Nono lugar, Recife, Estado de Pernambuco, com uma população de 1.488.920 habitantes, teve um decrescimento populacional de menos 3,17% em relação a 2010. Oitavo lugar, Curitiba, Estado do Paraná, com uma população de 1.773.733 habitantes, teve um crescimento populacional de 1,25% em relação a 2010. Sétimo lugar, Manaus, Estado do Amazonas, com uma população de 2.063.547 habitantes, teve um crescimento populacional de 14,51% em relação a 2010. Sexto lugar, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com uma população de 2.315.560 habitantes, teve um decrescimento populacional de menos 2,51% em relação a 2010. Quinto lugar, Salvador, Estado da Bahia, com uma população de 2.418.005 habitantes, teve um decrescimento populacional de menos 9,63% em relação a 2010. Quarto lugar, Fortaleza, Estado do Ceará, com uma população de 2.428.678 habitantes, teve um decrescimento populacional de menos 0,96% em relação a 2010. Terceiro lugar, Brasília, Distrito Federal, com uma população de 2.817.068 habitantes, teve um crescimento populacional de 9,61% em relação a 2010. Segundo lugar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com uma população de 6.211.423 habitantes, teve um decrescimento populacional de menos 1,72% em relação a 2010. E em primeiro lugar, São Paulo,
Estado de São Paulo, com uma população de 11.451.245 habitantes, teve um crescimento populacional de 1,76% em relação a 2010. Se gostou do conteúdo, deixe o seu curtir e se inscreva no canal para mais vídeos como este.